Eu julgo que o nosso objetivo na vida é sermos felizes, mas cada um atinge esse estado de maneiras diferentes e isso é algo que eu procuro, ou seja, ir à raiz, ir às origens das pessoas e dos locais também. Sou fotógrafo profissional de viagens, autor de livros e produtor de documentários para a televisão. Tenho particular interesse em documentar zonas remotas do nosso planeta, sobretudo pessoas e tradições e povos que estão em desaparecimento ou cujas culturas estão a ser alteradas pela modernidade, mas também espaços naturais que a pouco vão dando lugar à urbanização. Dentro deste espírito, procuro viajar para países como o Níger, a Guatemala, a Etiópia, a Mongólia, portanto são esse tipo de zonas que eu mais procuro. Na verdade, existem várias coisas que me entusiasmam nesse sistema e a palavra diz tudo, sistema, ou seja, eu não posso só falar da câmara, não posso só falar da objetiva. Tanto o corpo como as objetivas estão pensadas para um patamar muito mais elevado. E isso traduz-se em várias tecnologias que aqui estão presentes. E, por exemplo, a nova baioneta, por ser mais larga, por ter uma distância entre o último grupo óptico e o sensor mais reduzida e pelo número de contactos elétricos existente também ser superior, existe aqui algo que está pensado para o futuro. E uma das vantagens do sistema R, devido à baioneta que tem, é que o desenho das ópticas permite que a viagem da luz, ou seja, a forma como a luz viaja através de todas as lentes da objetiva, aconteça com o menor grau de desvios. Portanto, a partir do momento em que a luz não é curvada para depois incidir sobre o sensor, esse fenómeno das aberrações cromáticas e das franjas de cor é minimizado. Portanto, eu ter a garantia que a óptica não me produz aberrações cromáticas, em particular na gravação de vídeo, é extremamente importante. O sistema Dual Pixel é o melhor sistema de focagem para mim que existe, portanto, ter os benefícios que eu tenho em termos de velocidade de focagem de um sistema de detecção de fase, mas com a precisão da detecção de contraste. Mas com outra particularidade, viajando outra vez para o vídeo, é que se eu quiser fazer uma mudança de plano de focagem, em que passo de um primeiro plano para o segundo plano, mas a transição da focagem é suave, é natural, o sistema Dual Pixel dá-me isso de uma forma espetacular e que eu não encontro em mais lado nenhum. A minha objetiva preferida é sem dúvida esta, a 2870 f2, por uma razão, porque ela é um sonho concretizado. Eu numa só objetiva tenho um conjunto de objetivas fixas, é como se tivesse uma 28 f2, uma 35 f2, uma 50 f2 e uma 70 f2. E depois há outras coisas, como o anel de controle. Posso facilmente rodar e mudar a minha compensação de exposição ou alterar a abertura. O sistema de focagem foi bastante otimizado nestas novas objetivas da série RF e é extremamente rápido, extremamente preciso e, acima de tudo, silencioso. Outra coisa que pode passar despercebida é a forma como a abertura é produzida nesta objetiva. Não produz apenas aberturas em terços de stop, mas também em oitavos de stop. Novamente, para quem filma e quem faz transições de zonas muito claras para muito escuras, é fantástica a suavidade com que isso é conseguido. Outra objetiva que entra para o meu lote de objetivas preferidas é a 15-35-2.8 com estabilização de imagem. Ou seja, não só eu ganho mais 1 mm em relação à minha típica 16-35, como ainda por cima tenho uma objetiva que abre a 2.8 com estabilização de imagem. É uma objetiva absolutamente única. E ela vai pegar, na verdade, com outras duas, que é a 24-70-2.8 também estabilizada e com a 70-200-2.8 também estabilizada, o que vai por fazer uma trindade de objetivas que eu diria que é o kit de eleição para qualquer fotógrafo de viagem como eu. E aquilo que eu vou fazer é, enquanto a exposição ocorre, eu vou alterar o zoom que estou a fazer. O zoom deste objetivo é tão preciso, tão suave, que todas as linhas ficam retas perfeitas, não é? Como devem calcular, a fotografar há quase 16 anos com Canon, tenho uma grande coleção de objetivas, não só da série EF, mas também da série EFS. Utilizando um adaptador que foi incluído com a câmara, eu posso utilizar nesta câmara sem qualquer perda de desempenho ao nível da focagem e ao nível da qualidade óptica.
Entrando em maior detalhe nos adaptadores, existem três: sem anel, com anel e com filtros. Eu, em particular, só utilizo os últimos dois. No que diz respeito aos filtros, eu posso introduzir o polarizador e, portanto, todas as minhas objetivas passam a poder estar polarizadas, em vez de transportar 3, 4 filtros consoante o diâmetro das minhas diferentes objetivas. E no que diz respeito ao ND, que ainda por cima é variável, eu facilmente posso obter exposições mais longas e arrastar a água ou pessoas que estejam a passar no meu enquadramento. Uma das vantagens de ter o polarizador na parte de trás do objetivo e não na parte da frente é que, por exemplo, eu facilmente consigo escolher a polarização que estou a definir para esta imagem, enquanto se eu tivesse um filtro montado aqui à frente, eu não tinha facilidade de vir aqui com os dedos e rodar. Muitas vezes o que eu teria de fazer era tirar o parasol, ajustar o filtro polarizador, voltar a pôr o parasol. Este novo corpo da OSR traz várias coisas, para mim são muito positivas dentro da minha utilização corrente. Para começar, a ergonomia. Eu, quando seguro, preciso de sentir segurança, que ela está equilibrada, que ela não me foge, que todo o punho tem uma boa borracha, que os meus dedos aderem, e a ergonomia é transportada inclusivamente para a interface, ou seja, na disposição dos botões. Eu apenas a deslocar o polegar consigo aceder a todas as funções. Como estes botões também são todos eles personalizáveis, portanto a OSR não é apenas a câmara para muitos, é a câmara para cada uma das pessoas que utiliza. Uma das características para mim mais importantes de uma câmara é eu sentir que posso confiar nela, porque quando se está a fotografar numa zona remota, obviamente não nos podemos dar ao luxo que a câmara falhe. E esta câmara em particular, eu já fotografei com ela na Islândia, com temperaturas muito negativas, e também no Níger, bem acima dos 40 graus, e sempre de forma absolutamente exemplar. Além disso, são dois países, num onde chove muito, no outro onde há muita poeira, e onde mais cedo ou mais tarde eu preciso trocar de objetiva. E algo que me agrada muito nesta câmara é que quando eu tiro a objetiva para colocar outra, as cortinas do obturador permanecem fechadas. Portanto, eu tenho uma garantia que o pó não vai entrar no sensor e que, portanto, eu não vou ter imagens que vão estar contaminadas por pontos de pó. Está um dia perfeitamente normal em Sintra, portanto, muito vento, mas isto vai aguentar de certeza. Vamos tentar fazer aqui boas fotografias antes de levantar voo. Tanto eu como os equipamentos que eu utilizo são colocados à prova a cada momento. Portanto, existe aqui uma parceria entre fotógrafo, videógrafo e o equipamento, tem que ser uma união perfeita e, na verdade, o equipamento acaba por funcionar como uma extensão natural do meu corpo, ou seja, tudo aquilo que eu imagino na minha mente, aquilo que é a minha visão, aquilo que eu procuro documentar, a câmara funciona como um pulmão, como um coração, e está a trabalhar em uníssono. E para que isso aconteça, é preciso de facto que aquilo que eu estou a utilizar seja capaz, toda essa integração seja de alguma forma facilitada. Posso fazer fotografia, posso fazer vídeo, mas também time-lapse, ou seja, em apenas um corpo eu tenho acesso a todas as formas de expressão visual que eu mais preciso para mostrar o meu trabalho.